Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estiverem assistindo aqui a mais um episódio do Almodincast. Agora eu vou pedir para o Dr. Gilberto apresentar o nosso convidado do dia, introduzir, e porque são grandes amigos de longa data, então acho que é legal a gente fazer essa introdução. Bom, é um prazer muito grande. Na realidade, nós temos duas pessoas muito importantes aqui, né? O presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Então, o Dr. Álvaro Picato Sesquim, que é médico em Curitiba, dono de uma clínica que chama Felicitar, que é uma clínica maravilhosa, que além de ser um grande profissional, é um grande amigo, já de mais de 30 anos, e ele que está na presidência agora da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, junto com o Rafael na vice-presidência, e ele vai contar para a gente alguma coisa dos planos da sociedade agora esse ano pós-pandemia, o que nós vamos fazer, o que nós vamos acontecer e o que nós podemos esperar. Seja bem-vindo, Álvaro. Bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês, meu amado amigo e irmão Gilberto, junto com o Rafa, com a Paula, aqui nesse maravilhoso Hospital Almodim. Quem entra aqui fica impactado. Eu gostaria de dizer que essa primeira fala que estou extremamente impactado positivamente com tudo que a gente tá vendo. Dá parabéns, né, para a elaboração, não só o sonho, né, o sonho que se transformou em realidade do hospital, que é uma sequência daquilo que ele já vivencia a nível de clínica, tanto na ginecologia, na reprodução humana, quanto na oftalmologia. Então, eu gostaria de parabenizar a família Almodim por esse maravilhoso, não só lugar, mas eu acho que esse maravilhoso local de trabalho e com certeza vai ser de prospecção, de ciência e de distribuição de vida, né? Então, eu queria começar a nossa fala parabenizando a família Almodim por esse empreendimento maravilhoso. Eu queria falar uma coisa só. Todo podcast é especial, né? Assim, ele tem a sua característica, tem as pessoas que a gente vê, mas essa mesa aqui constituída é uma mesa que para mim é muito especial, porque ela é uma mesa que nós quatro nos conectamos de maneira pessoal, obviamente, né? Da maneira como da nossa amizade e tudo, mas também científica, né? Então, por quê? Se a gente começar uma ordem, né? Então, lá em 2000, a gente começou, o Dr. Gilberto, eu entrei aqui para trabalhar com o Dr. Gilberto, justamente no trabalho de pesquisa de criopreservação de tecido germinativo feminino. Foi quando a gente começou. Na sequência foi justamente o doutorado do Álvaro, na sequência foi o meu mestrado e na sequência foi o mestrado da Paula. Tudo na mesma área, né? Numa área que a gente gosta tanto, que é a criopreservação de tecido. Então, existe a unidade nossa que é muito legal do pessoal, né? Da nossa parte ética, que a gente gosta, da nossa troca de experiência, mas também tem nós quatro desenvolvemos, né? Na sequência, a mesma área de pesquisa, né? Não sei se vocês tinham notado isso, mas que sorte legal, a né? nossa, né? Porque assim, eu chamo o Álvaro de tio, né? Porque é meu tio, sempre esteve comigo nos melhores momentos, foi meu padrinho de casamento, foi quem estava na banca do meu mestrado, e que honra ter como referência profissional, né? No meu também. Seu presidente da sociedade. Então a gente tem muito a aprender. E que orgulho que a gente tem dos dois, né? Dos três, na verdade, porque você também está na vice-presidência, a caminhada também está sendo linda. Então, nesse ponto, eu estava até perguntando para o Álvaro, porque nessa época de pandemia, todos nós ficamos um pouco perdidos, né? E as nossas vidas, de uma maneira ou de outra, ela parou, desacelerou, né? E para nós isso foi assim, de um sofrimento muito intenso, porque nós sempre estivemos acostumados a fazer pesquisas e trabalhar de maneira muito rápida, né? E produzir literatura científica, produzir trabalhos novos, produzir tecnologias novas, e nós fomos podados nisso, né? E agora, recentemente, eu tenho acordado, até eu queria que a Paula talvez tenha uma noção até melhor do que eu, e o Álvaro pode complementar qual o posicionamento da sociedade brasileira, quanto à preservação da fertilidade, né? Nós estamos ficando, parece que assustados
com um número não só de mulheres, mas homens também, né? Com uma dificuldade enorme de terem filhos porque perderam o time, né? E muitas pacientes nos procuram agora, inclusive com informações erradas da própria mídia, né? Com 43, 44, 45 anos, achando que eu estou de saúde muito bem. Agora estou preparada agora estou preparada, agora eu quero ser mãe, né? E a Paula, como é mais jovem, ela tem vivenciado mais isso, né? Então eu gostaria que a Paula falasse o que ela tem visto e depois como que a sociedade está se posicionando a esse respeito. O que tem chamado muito a nossa atenção aqui na clínica, existem sim essas pacientes na faixa etária de 42 anos que preferiu passar a pandemia, né, o pico daquela pandemia para pensar na maternidade, mas a gente tem detectado muitas meninas jovens com 34 anos que já estão com a reserva baixa. Isso tem sido muito frequente aqui. Então a gente está tentando passar informações de meninas de 30 anos, por favor, façam a tua reserva ovariana, chequem com o antimileriano, façam um ultrassom para ver contagem de folículos antrais, porque está ficando muito frequente. A nossa porcentagem de casais jovens aumentou muito pós-pandemia, meninas de 34, 35 anos que estão tendo dificuldade para engravidar. E muitas delas com uma reserva mais baixa. E realmente, daí entraram algumas notícias da mídia de mulheres capazes de engravidar mais tardiamente que podem ter mexido um pouco a cabeça de inúmeras mulheres, né? Não só das mais velhas, mas também das mais novas, que elas precisam se atentar um pouco mais para a saúde delas, né? Vai pro ginecologista fazer uma rotina, um preventivo, por que não ver como que está o ovário, a função hormonal dela? Eu acho que a Paula está colocando uma coisa importante, Gilberto, em relação à própria sociedade, que também tem se posicionado não só a favor da orientação. Eu acho que a nível principalmente de orientação e de esclarecimento sobre essa realidade da fisiologia feminina, né, em que a mulher nasce com uma reserva de óvulo pré-determinada e diferente, e essa talvez valha a pena dar uma reforçada, né, na questão de fisiologia. A mulher nasce lá com os óvulos, então quando uma mulher ovula, aquele óvulo eu tenho 40 anos, então aquele óvulo tem 40 anos, porque ele foi gerado quando ela era ainda embrião, né? Esse tempo de espera que o óvulo fica no ovário, além de diminuir a quantidade, né, existe uma diminuição e uma alteração da qualidade. Infelizmente o óvulo qualitativamente fica mais alterado. Então, o que isso leva a uma diminuição de capacidade reprodutiva, né? Então, esse é um dado importante em relação à mulher. Eu gostaria de, já que o Rafael está aqui, como é que funciona a fisiologia do homem em relação a isso? Então, eu acho importante falar da diferença entre homem e mulher do ponto de vista de fisiologia. Como é que funciona a fisiologia masculina em relação à produção espermática? Então, vamos lá. Ela é um pouco diferente da feminina, né? Então, diferente das mulheres que nascem com a sua reserva e elas vão gastando ao longo da vida, os homens, a gente tem uma célula que ela se multiplica, então ela continua produzindo por um período muito mais longo. Porém, né, nos últimos anos aí, principalmente um trabalho publicado em 2010, que vocês inclusive trouxeram para mim da Turquia, foi um dos primeiros trabalhos que começou a conversar um pouquinho sobre a piora dos resultados, tanto da fertilização in vitro quanto de gravidez, e aumento de algumas alterações, como, por exemplo, o autismo, né, na prole, mostrando que talvez a qualidade seminal também fosse sendo diminuída, tivesse um decréscimo ao longo do tempo. Então, a gente começou a observar e daí o número de publicações explodiu, né, e hoje se discute muito exatamente isso, que ao longo do ciclo masculino, nós também vamos perdendo o potencial fértil, né, então vai diminuindo, por doenças, outras doenças, por crescimento da próstata, né, que a próstata cresce, então ela entope um pouquinho os canalículos, muda a fisiologia, problemas sexuais, e da própria produção e eliminação de espermatozoide também. Então, a gente também é acostumado dentro da parte masculina a falar sobre pais de 80 anos, né, pais de 70 anos, onde é realmente possível. Porém, esses casos eles também são a minoria, não são tão frequentes e também são casos um pouco mais arriscados. Tanto que hoje a gente tem sempre o cuidado de, quando a gente tem o pai com um pouco mais de idade,
a gente fazer uma seleção um pouco melhor, trabalhar com a saúde, trabalhar com toda essa parte para poder ter um resultado melhor, né? Então, o que era uma conversa só feminina de um pouco de tempo atrás, da questão da preservação da fertilidade, do findar ali, isso hoje tem sido um pouquinho mais debatido. Tanto isso que nos últimos congressos, perguntas como: está na hora de a gente também preservar a fertilidade masculina, né? Mesmo naquele homem fértil que tem a prole, que está tudo certo, esse homem também a gente pode oferecer a preservação da fertilidade, né? Então, por vários tratamentos, né? Ou, por exemplo, hoje tem homens com 40, 45 anos com doenças que vão precisar de um tratamento mais agressivo, uma quimioterapia, uma radioterapia ou até mesmo uma cirurgia, onde às vezes ele não tem a prole constituída também, né? Então, entra muito nisso. Então, fisiologicamente, a gente realmente produz mais tempo, mas não necessariamente a gente continua produzindo com a mesma qualidade de que a gente produzia quando era jovem também. Outra coisa que eu achei importante a gente frisar sempre, que é a importância da preservação da fertilidade naqueles homens que vão se submeter à vasectomia. Sim. Principalmente naqueles casais onde a união é um pouco instável, né? Tanto é que nós vemos isso frequentemente, né? Uhum. Um segundo relacionamento com homem pós-vasectomia, às vezes muitos anos, isso dá muito trabalho, né? E até recentemente nós tivemos um caso, não sei se o Álvaro teve também, de 2 casos muito próximos de casais que tinham feito a vasectomia sem filhos. Jovens. Né? Jovens. É um absurdo. Um Jovens, de né? 30 anos, né? 30 anos, né, Paulo? E agora, por mudanças ali do pensamento da vida, deles, agora nós que é o tivemos mesmo casal. É um absurdo, né? que nós tivemos que refazer tudo, então eu tive que fazer procedimentos mais invasivos. Um deles a gente reverteu a vasectomia. Então, assim, ou seja, a gente precisou de toda uma intervenção por conta se tivesse criopreservado, até mesmo seria uma opção, né? Para poder fazer o tratamento de maneira menos invasiva. Realmente, verdade. E, doutor Álvaro, quais são os planos agora da nossa sociedade, agora pós-pandemia, para esse próximo ano? O que nós devemos esperar de bom? O que nós, nesse ano, a gente se empenhou da sociedade ser um polo de informação também para público leigo. Nossa sociedade tem essa característica de ser já consolidada como um ponto de referência dos médicos que trabalham na reprodução humana no Brasil. Então, nossos congressos, eles são realmente fonte de referência. Os profissionais que trabalham na sociedade já têm essa referência. E no ano passado, quando a gente assumiu, junto com o Rafael, a gente começou a pensar que a sociedade poderia ser também uma fonte de referência para o público leigo. Então, nesse último ano, o que nós fizemos? O site da sociedade, ele foi aberto e nós temos uma aba que seria da aba dos sócios, né, dos médicos que trabalham ou dos profissionais que trabalham na reprodução, e abrimos uma aba que seria para o público leigo, né, para esclarecimento sobre os procedimentos, inseminação, fertilização, congelamento, né, todos esses assuntos na medicina reprodutiva. Então, esse foi eu diria assim, um passo importante, porque como nós temos hoje numa sociedade um excesso de informação, nós temos muita informação de muitas fontes, às vezes você não tem uma informação confiável em relação à fonte e aquilo que está sendo falado, literalmente, né? Então, nós buscamos, isso aconteceu em meados de setembro, outubro, né? Foi quando a gente conseguiu fazer a abertura do site com 2 abas, e nós começamos com alguns assuntos, e agora uma das intenções nesse ano é rechear, né? Rechear o site com assuntos pertinentes, sempre com embasamento científico, uma coisa importante, e assuntos que você tenha uma certa coesão no pensamento a nível de sociedade. Então, a gente está buscando essa ampliação de assuntos para que também a própria sociedade seja essa fonte. Além disso, nós estamos fazendo, junto com o pessoal de marketing, uma série de informativos, né? Semanalmente a gente está fazendo algum determinado assunto, sempre buscando dentro do perfil e dos associados para dar uma informação sobre um determinado assunto. Então, a gente está realmente se empenhando para que nós possamos ser
fonte de referência em relação ao público leigo também. Então, no site da SBRA, você consegue ter acesso a alguns assuntos. Então, um desafio que a gente tem esse ano é ir recheando esse site com novas demandas e novos assuntos. Porque a gente ficou ao longo do tempo, a gente percebeu que tem muita informação desencontrada, principalmente por conta das redes sociais, né? Então a gente quis justamente deixar um ponto de referência para que as pessoas pudessem buscar uma informação mais concisa, uma informação correta, embasada, porque todos esses textos eles são revisados, né? Então ele passa na mão de vários médicos, de vários colegas que revisam, que olham e tenham cuidado para passar a informação mais positiva. Essa semana mesmo, uma das pacientes que é meu e da Paula, fizeram várias perguntas, justamente assim, perguntas muito simples para nós, né, mas que eles ficam perdidos, né? Então a ideia do site para eles é ter uma facilidade de acesso à informação, né? Então, porque daí você procura aqui, procura lá, fica perdido. Então nós vamos seguir mais ou menos o modelo do site da Academia Americana. Perfeito. Onde tem uma ala para o público leigo e uma ala para os profissionais. Confesso, Gilberto, que foi nossa inspiração. Eu acho que eu acho que realmente isso aí vai ser muito útil, né? Porque nós estamos tendo cada vez mais essas informações desencontradas, né? Isso que o Rafael está falando, por exemplo, eu vivenciei ontem, né? Uma paciente que veio ao consultório, apesar dela ser ainda jovem, né? Ela falou assim: doutor, eu quero fazer fertilização in vitro e eu quero fazer um exame genético porque eu não quero ter o risco de ter um filho com problema, né? E aí eu tive que explicar para ela, falei assim: não, você tem que ver que tudo isso são tecnologias à nossa disposição, mas essa certeza que você gostaria de ter, ela na realidade não existe, né? São tudo probabilidades. Mesmo que a gente faça um diagnóstico pré-implantacional, independente da técnica que seja usada, é uma segurança muito grande que você vai ter um filho com menor probabilidade de ter malformação, mas não há uma segurança de 100% que você não possa ter um filho com problema, né? Eu falei: não, mas na minha cabeça eu vou pagar um tratamento muito mais caro para ter essa segurança. Eu falei: não, então você tem que entender que não é bem assim. Ah, mas tem clínica que fala que é. Eu falei: então na realidade esse site vai ajudar muito, né? Porque as informações que vão estar lá vão ser extremamente seguras e vai ser quase que um consenso da maioria dos bons profissionais, né? E existem as indicações, né, para cada tipo de técnica que pode ser utilizada. Então isso é a nossa opinião. Quem realmente vai ser beneficiado. Então isso é a opinião de uma parte dos médicos. Alguns médicos já advogam que deve ser feito em 100% dos embriões, independente da idade das pacientes ou não, né? Então são linhas de pensamento diferentes. Quais delas que vão prevalecer? Nós, particularmente aqui em Maringá, né, nós seguimos mais a linha do IVE, né, com o Fábio Cruz, que nós aprendemos com ele e concordamos, né, e que ele falou que eles até os 35 anos da mulher, eles praticamente nem indicam, dos 38 aos 40 eles sugerem, e após os 40 eles fortemente sugerem, né? Então essa é a nossa opinião, é o nosso posicionamento. Isso não quer dizer que seja o correto ou que seja o melhor. Tem clínicas que acham que deve se fazer em 100% dos embriões. Nós vamos ter que esperar ainda estudos randomizados, prospectivos, de longo prazo, para ver se realmente houve algum benefício em fazer em todo mundo ou não, né? O PGTA, ou NICs, ou seja o que for, vão continuar? Não sei, a inteligência artificial vai substituir alguma coisa, né? Vai tomar algum espaço disso daí? Então são perguntas que a gente vai ter que estar nesse site com muito cuidado e estar constantemente atualizando, porque a tecnologia anda muito rápido, né? E as informações precisam ser atualizadas muito rápido. Mas eu acho que o intuito da sociedade foi colocar pelo menos um farol, né, para que as pessoas consigam se direcionar com um pouquinho mais de segurança. Estou certo? Eu acho que essa é a ideia, né? Em que nós possamos abordar assuntos em que haja um consenso, né? E um consenso é uma coisa que às vezes é difícil conseguir no processo médico, né? Nem todo mundo pensa da mesma maneira, mas essa é o desafio, né? Buscarmos
assuntos, não, nós temos uma visão sobre esse assunto dessa maneira, e abordar e colocar dentro do site o formato que a maioria pensa. Então, acho que isso é um desafio, né? Esse é um desafio da medicina. E que tem coisas que são complexas, que nós discutimos e que nós não temos toda a certeza ainda, né, do qual são os melhores caminhos, mas existem muitas coisas, são dúvidas muito simples, que a gente já sabe o caminho há muito tempo, e às vezes a informação pode chegar desencontrada nos pacientes, né? Eu gostaria de reforçar demorar, né? O que a Paula falou da avaliação da fertilidade. Poxa, né? Tanto o homem quanto a mulher, é possível fazer uma avaliação espermática, pedir um espermograma para ver como que está a qualidade espermática, sem a necessidade de, não, vou fazer para... Sim, vamos fazer a avaliação da reserva ovariana junto com o ginecologista que vai fazer lá o seu preventivo. Por que não fazer a avaliação da reserva ovariana? A gente colhe o preventivo, né? Todo ano. E por que não fazer a avaliação da reserva ovariana? Chega a 30, como você falou, 30 e poucos anos, não está pensando em engravidar naquele momento, estou fazendo pós-graduação na Harvard, né? Mas por que não fazer o exame? Né? Dosagem hormonal, antimuderando, contagem de folículos antrais. Então, isso eu acho que precisa, Paula, ser divulgado. Exatamente. Só uma coisa eu gostaria de reforçar em relação à reserva ovariana, que talvez o que acontece muitas vezes com a paciente vem, eu gostaria de saber como é que está a minha reserva, congelar o óvulo. Ela está usando anticoncepcional há 10 anos, sei lá quantos anos. Às vezes de forma contínua, às vezes fica 10 anos sem menstruar. O que acontece? O anticoncepcional influencia na avaliação da reserva ovariana. Então, só para você ter uma noção da reserva ovariana, é importante parar o anticoncepcional, pelo menos 3 ciclos, né? Para você, agora os exames vão mostrar como é que a reserva estava. Eu acho que você tem sugerido os 2, 3 ciclos, como é que você tem? 3 ciclos. 3 ciclos. 3 menstruações ainda. Não sei. E nós ainda preferimos escolher no período menstrual, apesar das controvérsias. Sim, mas vocês são favoráveis à espera dos 2, 3 meses para você ter uma noção real do que está acontecendo? Sim. Apesar de eu saber a resposta, mas eu vou jogar na mesa, porque eu já ouvi essa pergunta. Mas eu tomo anticoncepcional, então significa que eu estou preservando. Porque como eu não menstruo, eu não estou gastando meus óvulos. Então, eu vou só usar lá na frente, certo? Né? Beleza. E as minhas uma boa estratégia, né? E as minhas pacientes, eu explico isso para elas. É a mesma coisa de você ir na concessionária, comprar um carro e deixar na garagem. O fato de você deixar ele na garagem não impede que ele fique velho. Entendeu? Ele pode ficar sem uso, mas ele está ficando velho do mesmo jeito. Uma coisa que eu queria levantar, eu queria até ver a opinião do tio Álvaro. Eu não consigo chamar de outra forma, tá? Mas do doutor Álvaro. O que a gente tem percebido e que eu discuto quase sempre com meu pai. Quando vocês começaram a reprodução, lá na década de 80, de 90, existia um perfil de casal que procuravam vocês. Então, normalmente eram mulheres mais velhas, realmente, que haviam se dedicado à vida profissional e que depois haviam se lembrado da maternidade. Hoje, eu falo para o meu pai, parece que a gente está pegando um outro nicho de casal. Estão vindo muitos casais jovens e a gente, quando tenta pensar na história deles, mudou muito o perfil de vida mesmo, da vida, de como eles foram criados, foram alimentados em relação a hoje. E quando você diz isso, olha, aquela mulher nasceu com uma quantidade de óvulo e ela veio gastando durante toda essa fase, a gente vê que na década de 80, de 90 começou a surgir industrialização e eu acredito que isso possa ter impactado um pouco na reserva ovariana das pacientes. E eu sempre falo, meu pai, a gente tem que individualizar. A gente vem de uma medicina que coloca muito fortemente idades, né? Olha, você tem 35 anos, preserva a tua fertilidade. Tá, mas e se a mulher tem 30 e já está com a reserva baixa? Ela tem que focar só nos 35 anos? Então, por isso que a gente sempre discute com a menina, tem 29 anos, você já tem maturidade para fazer o teu planejamento familiar, porque muitas delas já têm relação sexual, já têm uma vida mais ativa, profissional, por que não ter o olhar em relação à fertilidade e ao planejamento familiar dela? O porquê que eu tenho que esperar 35 anos para dar aquele estalo e falar, tá, agora eu tenho que pensar no meu filho.
E a gente tem lutado muito não só com nossas pacientes, mas tentar conscientizar os ginecologistas da região a fazer essa avaliação. De, olha, a menina está indo lá no teu consultório para pensar numa anticoncepção, para fazer o ginecológico. Você está vendo que ela está com 30 anos, que ela não está com namorado, que ela ainda está pensando ali numa pós-graduação. Vamos ver como que está essa reserva. E é muito difícil, a gente sente muita dificuldade em chegar nos ginecologistas e a gente conseguir, não só com o paciente, mas também com os outros profissionais da saúde, a fazer esse tipo de alerta. Será que a sociedade está pensando em algo em relação a isso, a campanhas, não só para os médicos vinculados à reprodução, mas de outras áreas, a orientar também essas mulheres? A gente fala muito da mulher porque é finito ali, né? Por mais que o Rafa tenha falado aqui do homem, isso pode ter um certo impacto, na mulher a gente sabe que é mais intenso. Se existe algum tipo de planejamento em relação a isso? Eu acho que o que nós estamos fazendo hoje é exatamente... segue o fluxograma da informação. A resposta é sim, né? Nós já começamos a fazer isso a nível interno, né? Então, dentro das publicações que a gente tem feito a nível de informações semanais em relação a assuntos, a gente tem priorizado a questão da preservação, ou sobre a questão de preservação da fertilidade, tanto masculina quanto feminina. A gente está falando de preservação de fertilidade, ou alerta sobre essa questão que a fertilidade ela é finita. Eu acho que é isso que a gente precisa de alguma forma reforçar, e concordo, junto com os ginecologistas, com os urologistas também, para que quando o paciente for já fazer esse tipo de avaliação, não só esperando uma determinada faixa etária, 35, 40, como você comentou, às vezes em pacientes mais jovens, porque você detectando às vezes o problema numa determinada fase, você tem como aumentar a probabilidade de planejamento familiar. Você tem agora tempo para trabalhar. Tem tempo, né? Às vezes é como fazer um gol né, no final do segundo tempo. Por que não fazer esse gol no primeiro tempo? Não sei, eu acho que o que você está colocando é uma realidade. Eu acho assim, nos anos 60 surgiu a pílula anticoncepcional, e com isso houve um boom. A mulher, né, teve a liberdade de ter o seu filho quando ela quisesse. Então isso aconteceu fortemente nos anos 60, né, quando a pílula anticoncepcional surgiu no mundo. Nós 60 anos se passam, né, e de repente a gente vê que essa mulher que teve essa liberdade de ter a sua gestação quando ela quisesse, chegou um outro momento, opa, a fertilidade é finita. Então, nós estamos num outro boom, que houve uma mudança da sociedade, certamente houve uma mudança da sociedade, e nós precisamos agora fazer esse novo alerta. Opa, olha, realmente aconteceu, hoje eu tenho mais liberdade de ter a gestação num determinado momento, não só de vida biológica, mas de vida social, pessoal, relacional, né? Porque nem sempre as coisas acontecem no mesmo momento, essa que é a questão. E eu acho que esse alerta é muito importante. A nível de sociedade, nós trabalhamos juntos não só a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, mas trabalhar junto com a ginecologia, junto com a urologia, que são que lida mais com a mulher e com o homem, para fazer o alerta da investigação, da avaliação também da sua fertilidade. Eu acho que esse alerta da preservação, não só a preservação da fertilidade, eu acho que alerta sobre planejamento reprodutivo. Eu gosto do planejamento reprodutivo. Isso. Porque pode ir lá uma menina de 29 anos fazer uma reserva ovariana e tá perfeito, tá com uma reserva boa, tem lá 15 folículos antrais, um antimileriano de 4, um FSH de 4, tá ótimo. Olha, vamos ano que vem ver como que isso se isso está mantendo, se teve uma queda brusca, vamos ver porque senão realmente, eu não acho que deveríamos indicar o congelamento de óvulo em qualquer idade, não é essa a questão. Mas é você acompanhar. No outro ano, caiu essa reserva de forma drástica. Olha, você está pensando num filho a curto prazo? Não. Então, olha como caiu. Será que não vai trazer benefícios a gente poder guardar um pouquinho para a gente pensar depois no teu planejamento lá na frente, já que o filho não cabe nesse momento na sua vida, né? Mas a gente precisa desse controle.
A paciente não pode se perder, fazer uma vez e achar que isso está ótimo e que isso vai se manter por um tempo indeterminado e voltar lá com 37 anos, mas eu fiz a reserva e estava bom ali. Existe um programa da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, da SBRA, que trabalha bem focado nisso, né, que é o movimento da fertilidade, que é justamente o movimento para a preservação da fertilidade, que é um movimento nacional que a gente tenta fazer vários eventos buscando levar essa informação mesmo. A sociedade vê isso como algo extremamente importante, mesmo porque quem trabalha no dia a dia, a gente sabe como é difícil quando a gente começa a ter uma reserva ovariana baixa, como a gente consegue ter uma reserva testicular, né, hormonal ou reprodutiva baixa, o quanto a gente sofre junto com os casais para conseguir o tão desejado filho, né? Então, se você tem esse planejamento muito antes, né, e isso que a Paula está falando, é o alerta, na verdade, não é nem fazer ou deixar de fazer, mas alertar, que é o que a sociedade tem pensado, sim. Também. Eu acho que o ginecologista é tão importante para nos auxiliar nisso, porque quantas pacientes já chegaram aqui na clínica falando assim, mas eu fui no ginecologista, ele falou que eu era nova, que eu não precisava me preocupar com isso, e eu fazia os exames e estava tudo certo. Só que os exames que ela fazia eram exames vinculados à rotina ginecológica, e não à função do ovário ali, né? Uhum. E depois, quando chega aqui e faz os outros exames, ela falou assim, nossa, mas por que nunca ninguém me falou sobre isso? Então, eu acho que a sociedade, sim, eu acho que já é um grande ganho a gente fazer essa aba vinculada às pessoas mais leigas, né, para passar informação. Eu acho que também está sensacional vinculado à parte da reprodução humana, aos médicos que atuam na reprodução humana, porque a gente tem muito respaldo quando a gente entra no site para mostrar para o paciente, às vezes, artigos científicos para falar de consenso, mas eu acho que deveria ter uma terceira aba ali para o ginecologista normal, sabe? Eu acho que poderia agregar um pouco mais. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Não sei se já foi pensado ou não. Essa ideia é excelente. Só para a gente já começar a caminhar para o encerramento, eu acho que o que de mais importante está acontecendo agora nesse momento, quando a gente fala em preservação da fertilidade, é uma coisa que eu e a Paula já percebemos há alguns anos e já mudamos o posicionamento da nossa clínica, pelo menos, e eu acho que isso vai se tornar cada vez mais frequente. Quando a paciente nos procura, é muito comum, assim, talvez a maioria das nossas pacientes, elas terem mais do que 36 a 38 anos, né? Então, elas vêm aqui e, normalmente, elas já passaram por várias clínicas, né? Nós não costumamos ser a primeira opção, né? Nós somos quase que a última opção. E a primeira coisa que nós perguntamos para essa paciente, né? Nós não estamos aqui para te ajudar a ter um filho. Nós estamos aqui para ajudar a programar a sua família. Porque isso muda tudo. Uma mulher de 38 anos, com uma reserva ovariana já um pouco baixa, que ela vem aqui, o que a maioria das clínicas vão fazer? Vão fazer uma fertilização in vitro comum, colhe 5, 6 óvulos, bom resultado, transfere 1 ou 2 embriões, ela engravida, está perfeito, todo mundo ficou feliz, não sobrou nada guardado, esse filho nasceu com 39, ela está com 40, ela volta e fala, doutor, eu gostaria muito de ter um outro filho. Quer dizer, agora talvez você não tenha mais tempo de ter outro filho. Quer dizer, então vamos planejar a sua família e adaptar o tratamento às necessidades do planejamento da sua família. Porque o que nós notamos? Aqueles casais, mesmo aqueles que juram por Deus que só querem um filho, eles em prazo de 4 anos, 98% deles manifestam o desejo que gostariam muito de ter um segundo filho, né? E às vezes não há mais tempo hábil para isso. Então as clínicas precisam mudar o foco de serem simplesmente uma clínica de fertilização com o objetivo principal de dar um filho para o casal, mas partir para um planejamento reprodutivo, como o Álvaro diz, ou para um planejamento familiar, né? Bom, eu gostaria que se você tivesse uma última consideração a fazer, todo mundo, mas eu a princípio já falo que eu fiquei muito feliz com a presença de todos vocês, naturalmente a Paula por ser minha filha querida, né, e uma profissional que eu tenho orgulho muito grande, né, o Álvaro, um amigo de longa data que nós aprendemos reprodução praticamente juntos, acho que ao longo desses 40 anos, e o Rafa, que talvez o filho que eu não tive, né, e que começou comigo desde da faculdade do 2º ano,
e tem surpreendido a cada ano, e a cada ano que passa ele mostra que é mais capaz. Eu fico muito feliz e muito agradecido de ter vocês na minha vida e ter vocês como podendo me ajudar a realizar o sonho de muitas pessoas. Bom, eu realmente me emociona de estar aqui com o Gilberto, com a Paula, com o Rafa. Lembro com o Rafa, quando a gente estava no congresso em São Francisco, que ele foi apresentar o trabalho. Eu lembro com a Paula com o Gilberto que ia me matar quando estávamos em San Diego e fizemos nosso voo de parapente. Isso eu tava... E lembro do Gilberto, nossos, né, anualmente indo para os Estados Unidos, para a Europa, buscando referências, né, em mundo reprodutivo, e de repente, Gilberto, você hoje é a referência no mundo reprodutivo. Certamente muitas pessoas vão vir para cá e vão querer conhecer o Hospital Al-Moadin, né, e ser referência em medicina reprodutiva não só em Maringá, Paraná e o Brasil. Então, eu fico muito feliz que de repente você se tornou, junto com a família que você constituiu, uma referência. Então, é muito gostoso e muito prazeroso, e que Deus abençoe, dê orientação, dê discernimento, que vocês possam ser instrumento de bênção na vida de muitas pessoas, né? Tanto vocês na área reprodutiva, quando a Edna, as meninas na área da oftalmologia, certamente vão ser instrumento e vão ser polo de saúde e de desenvolvimento de vida. Então, meu obrigado pelo convite, e estou muito feliz de estar com vocês nesse processo todo, e estar muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu também queria só agradecer o Giba, né, o Al-Moadin, e o Álvaro, que realmente foi o meu start na reprodução, né? Então foi justamente onde eu encontrei todo o suporte, principalmente em vocês dois. A gente tem também o Dr. Condesmar e o Raul, que são grandes amigos e parceiros aí da nossa jornada, mas com certeza vocês são o meu alicerce, né? Tanto pessoal, profissional, social e principalmente científico. Então eu queria também agradecer muito vocês dois, tá? Pelo apoio que sempre me deram, né? E se eu estou galgando bons passos hoje, graças a vocês dois, tá bom? Queria agradecer, e lógico que hoje uma das maiores parceiras de trabalho que eu tenho, que é a Paulinha também, né, que a gente tem muitos casais que a gente tenta ajudar e tentar fazer o nosso melhor, né, Paulinha? Então, queria também agradecer você por ser essa excelente profissional e parceira que eu posso contar todos os dias. Obrigado. Amém. Também. Minhas palavras são as suas, exatamente iguais, e que honra ter vocês na minha vida. Muito obrigada. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Espero que a gente tenha sido útil de alguma forma. E a nossa função é exatamente essa, é ser útil a vocês, passando informação, ajudando a que vocês consigam a realizar o sonho de vocês e amenizar o máximo possível o sofrimento que essa caminhada causa. Muito obrigado a todos. Ótima semana. Valeu.